Muito bem, você que acompanha a Módulo FM em todas as plataformas, me encontro aqui na Delegacia Regional da Polícia Civil de Patrocínio. Vou conversar com o delegado regional, Dr. Alisson Felipe Procópio, para falar das atividades, dos trabalhos previstos aí para 2023. Quais são as expectativas, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né? As expectativas são as melhores possíveis, né? Nesse período em que nós nos encontramos aqui à frente da Delegacia Regional, acredito que muito foi feito em relação à estrutura, né? Então, conseguimos novas viaturas, conseguimos melhorias no que diz respeito aos equipamentos de informática e também no que diz respeito à segurança, né? Hoje, nós contamos aqui com monitoramento de ambas as delegacias, tanto da Delegacia Regional quanto também da Delegacia de Plantão, né? Foi melhorada a iluminação. Então, assim, nós estamos estruturando, né, desde o começo, mesmo ali dos alicerces, para que a gente possa prestar um serviço de cada vez mais qualidade ao cidadão. Existe um projeto, inclusive antigo, da construção da sede própria, e tem um terreno, inclusive, disponível. O senhor tem conhecimento desse projeto? Existe essa possibilidade ainda para patrocínio? Sim, né, existe essa possibilidade, né, dessa construção. Nós estamos aí fazendo interlocuções, né. Hoje, na Delegacia de Plantão, por exemplo, nós temos uma obra em andamento lá, decorrente de uma emenda parlamentar, aonde nós vamos conseguir individualizar o atendimento do plantão. Existe esse projeto, né, existe essas interlocuções para que a gente consiga melhorar todas as unidades, né? Então, em relação à Delegacia de Plantão, hoje existe uma reforma lá, decorrente de uma emenda parlamentar, e essa reforma ela está em vias de terminar, né? Estamos ali nos trâmites finais, onde vai ser possível individualizar os atendimentos da Delegacia de Plantão e de uma outra unidade policial que ficará do lado, né? Possivelmente uma Delegacia de Mulheres. Ainda estamos tentando estruturar da maneira que se dê o atendimento da melhor maneira possível ao cidadão. Doutor, agora em relação à emissão de carteira de identidade, a gente sabe que essa emissão hoje acontece em outro prédio, ali nas proximidades do Cine, em um hipermercado da cidade. Como é que está essa emissão hoje? A gente tem recebido alguns questionamentos em relação aí à agilidade dessa emissão. O que o senhor pode nos dizer? Sim, na verdade, né, a própria mudança que houve em relação a hoje os trâmites da identidade, para o senhor entender, outrora ela era feita da seguinte maneira: os dados eram colhidos aqui, eram feitas as classificações das pápilas datiloscópicas, né, tudo feito aqui na cidade pelos nossos servidores. No entanto, de um tempo para cá, prestigiando, né, a segurança, inclusive, na medida em que, quando você tem uma identidade que é feita na própria cidade, você tem o papel aqui do Instituto de Identificação, tudo mais, que pode ocorrer extravios, né, pode ocorrer algumas incongruências em relação a dados, as próprias classificações das pápilas, que não é simples. Então, hoje, o que acontece? Quem vai fazer identidade hoje, ela não leva mais a foto 3x4, que tinha antigamente colada a sua carteira. Então, os dados são todos eletrônicos. Então, existe lá a câmera fotográfica que tira a foto, né? Existe lá os leitores biométricos, o banco de dados ele já é um banco eletrônico, de mais fácil aferição, de mais fácil busca, e evita qualquer tipo de problema. Isso aumenta a segurança. No entanto, existem alguns atrasos no serviço. Então, o que acontece? Hoje, existe um agendamento prévio, tanto na questão da identidade, quanto em outros serviços, por exemplo, de trânsito, né, em relação ao DETRAN. Para quê? Para que seja conferida realmente uma isonomia, uma igualdade de tratamento. Então, a regra geral é que todos têm que fazer esse agendamento. E isso, obviamente, causa, em algumas épocas do ano, alguns gargalos. O que nós temos percebido, né? Esse gargalo atual ele se deu principalmente pela questão do processo seletivo do IFTM, né? Se deu também pela crença das pessoas na questão da nova identidade, da identidade nacional. Algumas acharam simplesmente que a sua identidade antiga ela ia perder a validade. E o que isso fez? Isso causou uma correria a esses postos de identidade, né? Que acabou aí tendo um atraso no que diz respeito ao agendamento, né? Então, o que acontece? A questão do IFTM, por exemplo, existiram pessoas que vieram com a intenção de fazer esse processo seletivo do IFTM e começaram a procurar depois que saiu o edital, né? Então, assim, são adolescentes, né, que até hoje não tinham a sua identidade, e houve uma correria aí para
Por que esperou até agora? Porque estava esperando sair o edital. Na verdade, o RG ele não é para isso, né? O RG é um documento muito importante, que ele serve à identificação da pessoa, que pode ser requerido numa abordagem policial, que tem uma função extremamente importante na identificação da pessoa. Isso a gente fala tanto na pessoa viva quanto na pessoa em óbito, né? Se a pessoa não está ali, se as pápulas delas não estão ali, para o Estado fica muito difícil a identificação e pode causar uma série de problemas. Então, o que a gente percebeu? Essa questão do pessoal deixar sempre para a última hora também causou uma correria grande, o que realmente causou um certo atraso nos agendamentos, a ponto da pessoa entrar num dia e não ter agendamento dentro daquele mês, né? No entanto, esse gargalo ele foi percebido, né? Ele foi percebido tanto na questão fática desse momento do ano, da questão da identidade nova, da questão de processos seletivos. Eu citei aqui como exemplo o IFTM, mas não foi só ele, né? Então, assim, em relação a isso, nós vemos sim, foi causado por essa circunstância fática, mas nós sabemos também que existe um gargalo. Hoje nós temos dois aparelhos aptos à captação de dados para a gente fazer a identidade, né? Com esses dois aparelhos, né, eu vendo essa situação, a gente fica diuturnamente reparando nessa questão dos agendamentos, vendo que estava com um determinado atraso, nós procuramos fazer pesquisas para saber quantas identidades, qual era a produção por equipamento e por servidor. Então, hoje, nós temos 2 equipamentos e temos 3 servidores, sendo que uma delas está de férias, lógico, no final do ano isso acontece. No entanto, com esses 2 equipamentos, foram emitidos, no decorrer do ano passado, 4.000 identidades, aproximadamente 4.000 identidades. Nós estamos falando aqui de emissão, fora a questão de antecedentes criminais, de correção de erros, né? Então, nesse sentido, a nossa produção, segundo o que eu apurei junto ao Instituto de Identificação de Belo Horizonte, é uma das maiores do Estado. À luz disso, percebendo essa situação, nós começamos a nos mobilizar, pedimos um novo equipamento em Belo Horizonte, o qual não está disponível nesse momento. No entanto, já foram feitos contatos aqui com a Prefeitura Municipal e já estamos aí, hoje mesmo foi um técnico na nosso setor de identificação para ver a necessidade e a possibilidade de colocar mais 2 postos de atendimento. Significa dizer, nós tendo mais um que seja, nós vamos diminuir muito essa questão e vai acabar com esse gargalo. A média de espera hoje para a emissão de um documento, do agendamento até a emissão em si, o senhor tem dados em relação a esse tempo? Na verdade, no pico, ela estava em 30 dias, mais ou menos 30 dias de espera. Então, hoje, no final do ano, com essa questão do IFTM e tudo mais, a gente está variando aí em torno de 20 a 30 dias, né? Acabou esse gargalo, né, em relação aos concursos, né, em relação aos processos seletivos, e hoje o pessoal está procurando saber um pouco mais em relação à identidade, né? Ela não impõe, né, uma correria para vou fazer um novo modelo de identidade nacional, até porque hoje não está sendo feito esse modelo aqui, né, em Minas Gerais. O modelo novo que nós temos é o modelo estadual, tá? Não é ainda aquela identidade única. Então, assim, não há necessidade dessa correria, e o que a gente pede é sempre o seguinte, que os pais, né, principalmente, né, das crianças e dos adolescentes, procurem, dentro do possível, com determinada antecedência, para que verifique esses documentos e possa fazer, né? A nossa palavra de ordem aqui é a isonomia, né, a igualdade. Então, todos têm que passar pelo agendamento. Todos os casos limítrofes, nós estamos falando de casos fortuitos, força maior, casos de saúde, né, casos que vão trazer aí a pessoa um grande prejuízo, né, por exemplo, no IFTM, houve um mutirão, houve uma força-tarefa para tratar todos de maneira igual, no sentido de que fosse atendido desde que não prejudique aqueles que estão agendados. Então, hoje, para a gente ter isonomia, ter igualdade e observar esses princípios constitucionais, qualquer fato, qualquer situação que não possa aguardar esse agendamento, é necessário, por escrito, né, fazer um pedido por escrito ao setor de identificação. Esse pedido sobe até o delegado responsável e nós vamos aferir dentro daquilo ali se existe a razoabilidade e a proporcionalidade para ser deferido. Lembrando que isso não é regra.
Então, muitos casos que não sendo ali verificada uma possibilidade de caso fortuito ou força maior, questões de saúde, questão que a pessoa vai ter um grande prejuízo, né, que não depende dela, aí a gente tem verificado, havendo ali o preenchimento dos requisitos, eles são deferidos de forma que não atrapalhe aqueles que estão agendados. Muito bem, doutor. Existe a possibilidade do Brasil ter um documento único, né, para o futuro, aí, a identidade CPF se transformar em um documento único. Já existe uma orientação em relação a isso? Sim, na verdade, o que acontece hoje? O documento estadual, a gente não está fazendo esse documento hoje. Houve uma mudança de governo, como todos sabem, de eleição, né, em âmbito nacional. Então, assim, a gente ainda não sabe como que vai ficar isso de forma latente. Falaram na questão da identidade nacional, que já era dada como certa, e agora estão falando também do projeto do CPF. Por que existe esse problema? Isso é um problema recorrente. A pessoa ela pode ter 27 documentos de identidade, né, nos estados e um no Distrito Federal. Então, isso causa ali alguns problemas em relação à numeração, tudo, e vendo esse problema, havendo a necessidade de um cadastro único, está sendo estudada, né, foi votado e tudo mais em relação a nós termos um documento que vai valer para todo o Estado, né? Isso acontece, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, né, que existe lá o cadastro social, tudo que é um documento que acompanha a pessoa do dia que ela nasceu até o óbito. Então, é um projeto que está acontecendo, no entanto, na prática, hoje, eles não estão sendo feitos aqui. Nós estamos esperando a adequação, ver como vai ficar essa situação, essa orientação, para que a gente comece a emitir nesses modos. Muito bem, doutor. E em relação aos demais trabalhos, seguem de forma normal, né? Recentemente um apoio a uma operação de Belo Horizonte, todos esses trabalhos seguem de forma normal? Seguem de forma normal e sempre tendente a melhorar, né? É o que eu falei, a gente está tentando reestruturar toda a Polícia Civil aqui, com tudo, desde a questão de computador, né, informática, é claro, questão de veículos, questão de pessoal, né, que existe uma carência grande. No entanto, houve aí a chegada de mais 3 escrivães de polícia, né, que vão ajudar muito, né? A gente ficou muito contente com essa notícia, né? Não é um número ideal ainda, mas vai ajudar demais. Temos contado diuturnamente nas questões administrativas com o apoio das prefeituras, né, de todas as cidades envolvidas, nas quais colocamos aí no serviço de trânsito, o próprio serviço de identidade, né, que é feito por servidores cedidos, e estamos tentando aí cada dia mais melhorar esse nosso atendimento. Para quê? Para que a gente consiga fazer um serviço de inteligência, um serviço de apoio de investigação qualificado, né? Em relação ao plantão digital, por exemplo, né, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver, mas foi construída mais uma sala, ou seja, a gente tem hoje 2 salas completas, né, com câmeras, televisores, computador, todo o apetrecho necessário, de maneira que a gente consiga acelerar esse procedimento. E isso também é uma boa notícia, né? Essa questão de vir menos servidores do que esperado, ela se deve diretamente à instituição de mais 2 centrais de plantão digital. Então, havia uma só para o estado inteiro, hoje nós temos mais uma central em Belo Horizonte, na cidade administrativa, e mais outra central no norte de Minas, situada em Montes Claros, que vai atender a parte ali norte de Minas. Então, o que acontece? Nós esperamos, né, que vai consubstanciar aí num atendimento mais célere, mais eficaz das nossas ocorrências, dando vazão, né, podendo aí liberar o mais rápido possível os policiais militares para que voltem ao policiamento ostensivo e para que a gente também, tendo essa economia de servidores, principalmente delegados e escrivães, né, a gente possa, de maneira mais eficiente, exercer a atividade policial civil, que é a questão da polícia investigativa e judiciária. Ok, doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Módulo FM. Imagina, a Polícia Civil está sempre à disposição, é um grande prazer a gente poder aí apresentar nossos trabalhos, né, esse esforço e essas vitórias diuturnas que nós estamos conseguindo e tenho certeza que nós vamos ter uma Polícia Civil diferente e eficiente. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu conversei com o delegado regional da Polícia Civil de Patrocínio, doutor Alisson Felipe Procópio. Módulo Informação com Credibilidade.